O Nerd Sedutor começou a falar de Red Pill, começou a falar que nós éramos tóxicos, que a gente acaba com o casamento. Ele falou isso? Foi de vocês que ele falou? Falou Gente, assim... é porque esses termos aí... Tanto é que assim, eu bem... avoada, né? Tá, topei e vi no Redcast e tal. Blá, blá. Aí ontem que eu fui pesquisar, né? Tá, vamos ver qual que é desse Redcast aí. E aí que eu fui me ligar, que era dessa Red Pill, né? E eu, gente, é disso? Daí que bateu um medinho assim, bicho, onde que eu vou me meter, né? Porque, assim, por alguns comentários, parece que odeiam a gente. Odeiam? Odeiam as mulheres. De nada. Falando nisso... A não ser, né, que sejam as recatadas e do lar, enfim, que não sejam rodadas, que nem eles falam. Ou vocês, não sei, você é um Red Pill, é isso? Sim. Então você deve me considerar uma rodada, é isso? Sim. Então, mas não quer dizer que eu te odeio. Boa. Mas é do jeito que alguns escrevem, sabe? Parece que tá um ódio no coração que eu fico... Não, assim, tem um pessoal mesmo, assim, a gente já falou sobre isso aqui no próprio canal, aqui no Redcast, já trouxemos outros convidados, já trouxemos especialistas pra falar sobre algumas coisas. E assim, tem sim, entendeu? Um pessoal que tem um ressentimento. Mas isso é uma das fases do que a gente chama fase do luto. Porque cai na real. Exato. E aí tem que ter aquele rompimento, assim. E aí tem a fase da negação, que é tipo, não, pô, isso daí não pode ser desse jeito. Aí ele começa a ir atrás pra tentar entender. E aí quando ele realmente, pô, cai na real, aí vem a segunda fase, que é a fase da raiva. É o que a gente chama de rage pill, é a fase da rage. Ah, saquei. Mas não é que o cara fica lá o tempo todo e a partir de então ele detesta, odeia a mulher e tal. Não é isso. É, que do jeito que alguns escrevem, é o que transparece. Gente, cara, odeia mulher, acho que nenhuma mulher do mundo presta. E aí fica... Imagina, coloca uma feminista radical junto com um Red Pill, sei lá o que vai dar desses, assim, que tá nesse... Colocaram lá no Spotnix, foi um Red Pill e colocaram a feminista. Nossa, deve ter saído... Não, mas o cara era super sensato, porque eles são sensatos. O pessoal, se você for ver, por exemplo, você vê cara que foi casado, você vê cara que já namorou, mas não chegou a casar. Tem cara que nunca namorou, que são os incels. Que eu ia te perguntar se você já sabe o que é incel. Ah, então, gente, isso é muito engraçado. Você tem quantos anos? 32. Eu sou mais velha. Então, é engraçado porque vira e mexe surgem uns termos assim, né? Que a galera começa a falar. E aí eu me lembro da época que começou a surgir esses termos incel. E qual é que é o outro o contrário do incel? Não tem tipo um contrário do incel? Tem o incel, migtal... E o Volcel. E daí eu, gente, mas o que é essas coisas que a galera tá falando? E eu pesquisar no Google, né? O que é incel? Ai, gente, tá, mas aí tava... Não, eu falo, a comunidade é feita de diversas pessoas, muita gente plurais. E eu, por exemplo, sou casado, né? Então, mas tipo... É que parece que tem uns que não querem nem... Por exemplo, seu colega, que não veio hoje, como é que é o nome dele mesmo? Miguel. O Miguel. Ele falou que ele não quer casar, né? Não. Ele quer ter filho, também. mas não quer casar. Sim. Mas por quê? Porque, tipo, assim... por que você é casado? Uhum. E por que ele não quer casar? Tipo, tem alguma coisa a ver com... Sim. Digamos que a Red Pill é tipo um conhecimento, é uma ferramenta. E cada um pode usar pra fazer o que quiser. Entendeu? Você pode escolher viver sozinho, tipo, nunca casar, ter filho, tem nada. Você pode escolher se isolar até mesmo... Mas por que a pessoa escolhe ficar sozinho e... Cada um faz o que quer. Mas tem a ver com esse conhecimento... que ele adquire das mulheres? Tem a ver com o conhecimento das mulheres, tem a ver com a chamada questão social, né? O jogo social que o homem está hoje, de repente ele não se vê preso numa monogamia, num casamento, construindo patrimônio. Não foi o Petri que falou que nunca ia casar porque... Por que ele tem que casar, botar o Estado no meio? Ah, verdade. Entendeu? Tipo, são coisas que envolvem... são gradações, tipo, existem níveis do negócio. Entendeu? Então, cada um tem sua perspectiva. E a perspectiva, por exemplo, quando surgiu a Red Pill lá nos Estados Unidos, a Red Pill era pra você, digamos, performar, era pra você ter uma performance melhor dentro da nova dinâmica dos relacionamentos modernos. Era pro homem saber se colocar, saber se posicionar, saber coisas que ele precisa saber pra que ele não fale quando ele quiser, né? Se ele escolher seguir o relacionamento. Então, começa com um livro The Rational Male, do Rollo Tomás, e lá ele fala, um macho racional, porque o homem, ele visa, então, ser racional nessa dinâmica entre homens e mulheres, entendeu? E aí começa toda essa discussão. E aí alguns caras falam assim, beleza, eu quero me relacionar. Só que aí uns querem casar, outros querem só ficar
cada um na sua casa, mas sempre com a mesma pessoa. Isso funciona bastante lá nos Estados Unidos, por exemplo. Tem uma modalidade que tá começando aqui no Brasil. Cada um na sua casa, cada um com a sua vida. Outros não querem nada. Tipo, não, eu quero... No máximo, eu pago pra alguém pra não me envolver emocionalmente. Mas eu não quero ficar sabendo... ter que cortejar, agradar, dar presentes, entendeu? Entrar na cabeça feminina, por que que hoje ela acordou e não tá falando comigo direito, entendeu? Ele não quer perder tempo com isso, ele não quer se estressar. E outros querem só, tipo, viver na montanha, no meio do mato, assim vai. Entendi. Você é casado há quantos anos? 4. E vocês namoraram antes? Sim. Quanto tempo? 1 ano e meio. E... Desculpa perguntar a intimidade, mas ela era virgem? Não. Não precisa ser virgem, então. Não. Mulher virgem Então não precisa ser rodada, só pode ser rodada. É isso. Não, eu acho que o ponto do... Ninguém quer mulher virgem. Esse negócio de mulher virgem não tem nada a ver. Mas, por exemplo, o negócio que você falou das rodadas, Qual é né? o problema da mulher rodada? O problema da mulher rodada, o chamado body count, o número de parceiros dela, existem até estatísticas que falam, por exemplo, que... Por exemplo, a mulher pode ter um alto VSM, que é o valor sexual de mercado. O VSM dela pode ser alto, que a Lara fala, por exemplo, né? Muito sobre isso. É um valor alto. Mas no relacionamento são outros valores, são outras equações que entram. Entendeu? E aí, quando você vai para uma questão de relacionamento, o número de parceiros influencia muito na qualidade do relacionamento. Por quê? Primeiramente, muitos parceiros na questão da mulher, certo? Nível de confiança. A possibilidade de traição muito maior. Mas por quê? Veja bem, se a mulher transou com vários caras certo. e escolheu ficar com você, ela já experimentou tudo que ela quis na vida dela. E ela tá com você. Mas essa é uma dúvida que você tem, tipo, é genuína mesmo? É, genuína. De fato, porque eu acho que é assim. Tipo assim, pô, que nem eu, por exemplo. Ah, já fiz filme, já... Tem muitas experiências sexuais. Você acha que os caras, eles... A galera acha que eu até... tenho um pouco de receio disso. Quando vou sair com alguém. Da pessoa esperar que eu seja aquela pessoa que eles veem nos filmes. Mas eu já fiz tanta aventura na minha vida que eu só quero um sexo com química gostoso. Eu não vou querer... Talvez possa acontecer. Mas eu não vou sair procurando... Ah, hoje eu quero ir no swing. Hoje eu quero fazer um gangbang. Hoje eu quero fazer uma homenagem, entendeu? Entendi. E se eu querer ficar com alguém, querer ter um relacionamento com alguém... com toda a experiência que eu tenho, com todos os paus que eu já sentei, digamos assim. E eu tô com aquele cara, é porque realmente eu gosto do cara, né? Entendi. Ó, vamos pensar com a cabeça do homem. Tá. Homem gosta de exclusividade. Quero entender, me fala que eu quero entender de verdade. Homem gosta de exclusividade. Então, mas é isso que eu quero saber, não é uma insegurança? Calma. Também. Mas é uma insegurança justificada biologicamente falando. Por que que o homem, ele se importa com essa questão do passado da mulher? A gente tem até uma frase, né? De que o passado da mulher importa à medida que o futuro do homem pra mulher também importa. Não, peraí, isso aí vai ter que falar devagar porque eu não processei. Pro homem, o passado da mulher importa. Tá. Na medida que, pra mulher, o futuro do homem importa. Ah, entendi agora. Uhum. Entendeu? Homens e mulheres jogam o jogo sexual, dessa brincadeira antropológica, né? Que a gente vive aqui da espécie humana, com regras diferentes. Homens buscam nas mulheres certas características. Uma mulher com nenhuma... ou experiência sexual, tipo, tem seus lados ruins também, né? Tipo, não conhece nada, não sabe de nada. Mas uma mulher com muita experiência sexual tem seus lados ruins também. E aí que entra, por exemplo, essa questão da famosa mulher rodada. Por quê? Como eu falei, número de parceiros influencia na capacidade de você se conectar afetivamente com esse outro homem. Influencia. Na capacidade de você Mas por quê? se manter fiel num relacionamento de longo prazo. Por exemplo, mostra-se que nessas mulheres... Esses estudos são de onde? Estados Unidos. Tem revistas específicas sobre isso. Mas são estudos de comportamento, biológicos, o que é? Sim, são feitos dados estatísticos, por exemplo, que mostram duração de relacionamento de longo prazo, duração de casamentos. Uhum. Conforme a mulher vai tendo mais parceiros, entendeu? Isso é uma coisa que desde a década de 90 acontece, que as mulheres já casam com mais número em alguns casos, né? Com mais número de parceiros que os homens, desde a década de 90. Conforme a mulher tem mais número de parceiros, menos o casamento dura. E conforme ela tem menos, mais o casamento dura. Mas todo mundo tá se separando mais, né? Todo mundo? Sim, homens Então, e mulheres. Tipo assim, antes as mulheres ficavam mais tempo com os caras também porque elas dependiam deles. Hoje elas têm independência, então elas também têm esse poder de escolha. Não... Beleza. Não, sim, isso influencia também no aumento do divórcio. Mas eu tô falando de términos por traição.
términos por chamado monkey branch. Outra Eles expressão. pegaram os relacionamentos que terminaram por traição. Traição. Traição por parte das mulheres. E viram Isso, exatamente. que essas mulheres são as que mais tiveram parceiros. Sim. Não apenas a traição em si, mas o que a gente chama de separação iniciada pela mulher. Pode ser por vários motivos. Pode ser porque ela também se sentiu presa, porque ela não tem as aventuras que ela tinha antes. A multiplicidade de parceiros influencia, por exemplo, na questão cerebral da mulher, dela saber que, tipo, ela tem várias experiências. Ela experimenta um cara diferente, ela é cortejada por caras diferentes, ela tem uma troca, ela tem uma busca. Esse novo, entendeu? Meio que também prende ela, meio que vicia ela num tipo de comportamento. Que ela não se vê, ela não consegue se encaixar muitas vezes num relacionamento de longo prazo. Essa questão da multiplicidade de parceiros influencia até em questões de fraude da paternidade. No Brasil, por exemplo, mostra que acho que é um a cada 25 homens, um a cada 28, se eu não me engano, criam filhos que não são seus. Pelo menos alguém tá criando filho, né? Porque tem muitos também que não criam nem os próprios, então. Então, tem sim esse negócio do abandono parental, né? Muito homem que não... Né? Que não... A maioria dos homens aborta, né? Digamos assim. Aí tá aí uma coisa que até as feministas discordam, sabia? Só mulher aborta pra elas. Feministas? As feministas falam que só mulher pode abortar, porque só mulher pode ser mãe, só ela pode gestar. Mas eu não sou feminista, então. Eu não me considero feminista. Mas sobre o... Eu dizia antes que eu era feminista, agora eu não digo mais porque eu nunca estudei a filosofia a fundo pra... Vai dizer que você foi cancelada pelas feministas também. Não, só pelas radicais, né? As radicais são contra as sex workers e... Certo. Mas... Não as feministas de forma geral. Porque para as feministas radicais, a feminista liberal nem é feminista, né? Isso é verdade. Então, como eu não estou com vontade no momento de me aprofundar nesse assunto, eu prefiro não me rotular de nada. Né? Você, por exemplo, tá mostrando autoconhecimento no que você tá se denominando. Então, beleza. Quando eu quiser Isso é verdade. ler mais, entender mais, não, ó, realmente sou bem entendida do assunto, tiver argumentos, babá, aí pode ser que eu tire a minha carteirinha de... Mas não me intitulo mais, assim, não gosto de dizer, Porque na minha cabeça, antes eu simplificava muito, né? Porque, e é o que acontece muito ainda hoje. Simplificadamente falando, feminista é quem defende que a mulher possa fazer o que quiser com o próprio corpo e com... Mas eu não acho que... Não é tão simples assim, né? Não é tão simples assim, nada entendeu? é simples. Nada é simples, entendeu? É claro que se for por esse ponto, então tá. Então, eu sou óbvio que você é a favor das mulheres fazerem o que querem com a vida. Red Pill também é a favor das mulheres fazendo o que querem, sabia? É? Porque daí eles selecionam quem eles querem para a vida deles, não é? Exatamente. Não, perfeito. Tá todo mundo feliz.